Então, boa noite. Hoje a gente vai dar uma interrupção na exposição do livro de Daniel, porque é a minha última oportunidade esse ano aqui. E no livro de Daniel a gente iniciaria a tratar das visões de Daniel propriamente. Então, como são um grupo de textos e uma ideia central, acho melhor deixar para o próximo semestre. Hoje eu pensei em algo que tem relação com as duas datas importantes que a gente comemorou e são significativas nesses últimos dias. A primeira é mais própria da cultura americana, que é o Dia de Ação de Graças. E a segunda que começa agora, que é o Advento. O Advento é comemorado em qualquer liturgia cristã e é o momento que são feitas músicas e pregações e leituras bíblicas sobre a encarnação de Cristo, até o Natal. Então a gente tem esses dois momentos importantes. Um fala sobre gratidão. É a gratidão que está sempre relacionada àquilo com que Deus faz e dá e nos entrega por graça e por amor. A outra tem a ver com redenção, aquilo com que Deus faz e atua na história, salvando pessoas e transformando o mundo. Existe um tema, e hoje a gente vai tratar de maneira assim, a gente vai tentar pegar várias questões e tentar colocar numa mensagem só. A gente vai tentar tratar de uma confusão cultural, que o cristão e o cristianismo têm uma resposta a dar para ela. A gente vai tratar de uma questão provinciana nossa, que é de alguma coisa que a gente tem um problema na cristandade da leitura de alguns textos. E a gente vai tratar sobre a identidade e a missão do homem e da mulher. Essas três coisas, então, a gente vai tratar em alguns textos chaves do Novo Testamento. Então, primeiro, uma resposta cultural, breve e introdutória, uma resposta que o cristianismo entrega a algum pensamento que tem surgido há algum tempo. Segundo, tentar lidar rapidamente com um problema nosso, assim, dentro da nossa casa, do cristianismo. E terceiro, o mais importante sem dúvida, é tratar da missão do homem e da mulher. Então vamos lá. O problema cultural, primeiro, eu vou ler o texto de Gálatas 3:28, e não tem nenhum texto para ser projetado hoje, mas são todos conhecidos. Oi? Não. Então, Gálatas 3:28, quem tiver a Bíblia pode acompanhar comigo, e diz o seguinte: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a gente tem o texto central de Gálatas, e a ideia do livro inteiro é como Cristo construiu uma nova humanidade e como essa nova humanidade tem que se comportar diante das coisas que são comuns à história dos homens. Escravos, livres, homens, mulheres, esse tipo de coisa que não existe dentro da comunidade cristã. Muito bem. Já tem algum tempo, já tem algumas décadas que tem surgido um grupo de pensadores que foi denominado, não por eles, mas colocaram uma denominação deles, que são um grupo da teoria queer. Eu não sei se já ouviram falar, geralmente alguém que estuda psicologia ou filosofia ou literatura vai estar mais à vontade com esse tema. São pessoas que tentam lidar com o problema entre violência e confusões entre homens e mulheres, tentando desfazer ou desacreditar a ideia do gênero. Bem, não existe gênero. Não existe uma coisa que a gente chama de homem e uma coisa que a gente chama de mulher. Então, basicamente, esse grupo de pensadores tem duas coisas importantes. A primeira é que eles são contra a estrutura, contra o estruturalismo. Eles não acreditam que existe algo que a gente pode chamar de natureza. O que eu quero dizer? Não existe uma coisa que é natural ao homem, não existe uma coisa que é natural à mulher, algo que é uma característica ontológica, uma característica que faz parte daquele ser. Que quando você fica sabendo daquele ser, você precisa distinguir essas características. Não existe isso. É tudo histórico. A ideia de homem e a ideia de mulher é histórico, foi uma construção histórica e nada mais. Não existe uma coisa natural, não existe uma coisa própria, como alguns falam, uma essência, um substância. Não, é tudo histórico. Como a gente tem as nossas histórias, nós construímos nossa vida, pois essa ideia de masculino e feminino
Isso foi uma coisa histórica e não existe um substrato ou algo que você possa afirmar, olha, isso é sempre mulher, isso é sempre homem. Então, e uma segunda questão com relação a isso, é que se a gente pensar em Paulo e os escritores bíblicos, a teologia deles, veja bem, tem várias formas de fazer teologia, mas a teologia desses autores bíblicos, ela é uma teologia criacional. É uma teologia que se reporta sempre à criação e à nova criação. Eles não fogem disso. Todo o pensamento deles é baseado naquilo que Deus criou e naquilo que Deus está restaurando. Agora, a gente vê um problema. Ora, se existe algo que seja criacional ou da criação ou próprio da natureza, a história não é a única a dar a palavra sobre as coisas. Não é só na história que a gente consegue o conceito do homem. Não é só na história que a gente consegue o conceito de mulher. É na natureza da criação. Então tem um confronto de cara entre essas propostas e a teologia feita por os teólogos bíblicos. Eles são profundamente criacionais, são profundamente relacionados com isso. Olha, as coisas existem um sentido próprio delas, imutável. Não é uma coisa que foi construída, mas foi um presente de Deus. Deus deu assim. Foi Deus que conceituou. Foi Deus que atribuiu sentido. Foi Deus que criou. Existe uma coisa própria da natureza. Então, como cristão, a gente lidando com esse tipo de abordagem, né, do ser humano, a gente vai chegar em uma hora ou outra em um confronto. As coisas não são só históricas. Existe uma dádiva divina. Existe um presente divino. E o grande problema lá de Adão e Eva no texto que retrata a queda, o início de toda a confusão, é que eles não aceitaram a dádiva e acharam que não é suficiente a dádiva. A ser imagem divina não é suficiente o presente ou aquilo que Deus decreta, ou aquilo que Deus diz, ou aquilo que Deus entrega. Não é suficiente. Eu preciso formar a imagem divina em mim. E para isso eu preciso uma história, eu preciso conhecimento do bem e do mal. Então eles foram contra a estrutura da criação. E abraçaram outras coisas. Olha, veja bem, a abordagem que o cristão faz de homem e mulher, ela precisa passar pela criação. Então existe uma coisa que ela não pode ser mudada. Existe algo masculino e feminino que foi dado por Deus e que não tem como ser alterado. Não tem como dizer, olha, isso é só conversa de história. Não, não é. Deus criou assim. Agora, a gente tem um problema na nossa própria casa, que alguns textos impulsionam muitas tradições cristãs a fazerem uma leitura que tem um problema prático muito grave. E, via de regra, causam um abuso do gênero masculino ao gênero feminino. E esses textos são lidos de maneira equivocada. Não estão aqui para isso, não deveriam ser feita essa leitura. A ideia do apóstolo Paulo e de outros autores é totalmente diferente. Ele está visando outro tipo de coisa. Mas esses textos são lidos assim e perpetuam uma série de violências e uma série de confusões que deixam a gente um pouco complicado. De fato, muita coisa tem sido feita que não tem nada a ver com Cristo e com a criação e com a população, o povo que ele criou pela graça dele na cruz e ressurreição. Tem coisas sendo feitas que não tem nada a ver com esse novo povo, essa nova humanidade. E aí a gente precisa voltar a esses textos para poder tratar dessas questões. Muito bem. Gálatas deixa uma das principais pontos da teologia paulina em evidência. O texto que eu li que fala, olha, não existe escravo, não existe livre, não existe homem, não existe mulher. O que ele diz é o seguinte: Cristo Jesus fundou uma nova humanidade. E essa nova humanidade, ela tem uma igualdade entre todos eles. São todos iguais. Não existe alguém com um valor intrínseco maior do que o outro. Não existe alguém com alguma atribuição que pode se colocar como superior do outro. Não, são todos rebaixados no mesmo nível e serão todos glorificados no mesmo nível. São todos criados por Cristo. E assim como ele foi a primícia da criação, aquele homem magnífico, glorioso e divino, assim será o povo dele, transformado e feito novo.
Então esse é o texto de Paulo que a gente precisa ter em mente quando a gente for abordar os outros. Ele nunca perde de vista que Jesus Cristo fez algo miraculoso que se chama igreja. E veja bem, igreja não foi uma instituição criada por convenção humana. Igreja não é um grupo que pensa da mesma forma e resolve se juntar para procurar um objetivo. Não, igreja não é isso. Isso é religião, igreja não é isso. Igreja é um milagre divino. A igreja é uma ação e uma atuação divina, assim como a criação, assim como a redenção. A igreja é uma obra divina. E é uma obra divina que respeita os moldes e a maneira como Deus fez. Agora, existem alguns textos que são tratados nas igrejas paulinas, nas igrejas que foram por ele fundadas, que têm um profundo aspecto pastoral. E ele está lidando com coisas ali, com situações ali do dia a dia das igrejas. E quem é pastor, não, eu não sou, mas quem é pastor se identificaria na mesma hora com Paulo, porque ele sabe como que é difícil lidar com as situações da igreja e com as situações particulares daquele momento. E Paulo estava tratando ali. São alguns textos que nós conhecemos eles, e eu vou tratar deles de uma maneira que talvez você nunca viu essa interpretação, mas eu tenho a convicção de que é o que Paulo tinha em vista. Então o primeiro texto é lá em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, e o tema desse capítulo, Paulo está tratando sobre as maravilhas que Deus atua na vida humana e os dons que ele entrega para pessoas são dons diferentes e são usados por um propósito comum. As pessoas têm características e poderes e atitudes e ações diferentes, mas todas elas cooperam para uma edificação dessa nova humanidade da igreja. Só que ele tem algo, e aí ele começa a falar do momento da liturgia, do momento do culto, e ele começa a ser bem específico, porque ele crê na importância de ter uma ordem. Ele crê na importância e na necessidade do coração humano, da mente humana, ter uma ordem repetitiva, um ritmo, para que ele possa aprender as verdades sobre a criação divina ao longo do culto público. E aí ele fala algumas coisas aqui que podem incomodar, e de fato elas são meio estranhas vistas num primeiro momento, numa primeira leitura. Olha o versículo 34. As mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu, ou ela veio somente para vós? Então, um texto forte aqui. Agora, antes desse texto, vamos lá. Eu tenho a plena convicção de que o cristianismo inaugurou uma nova maneira de lidar entre homens e mulheres. Aquilo que Paulo disse em Gálatas, não existe homens e mulheres, ele não estava falando que não existe gênero, mas que não existe a superioridade de homem sobre a mulher. Isso por quê? É um texto citado de Gênesis e os judeus usavam esse texto na época. Agora, eles usavam para defender uma série de coisas. Por exemplo, se a gente estivesse aqui e fosse uma sinagoga judaica, a gente teria mulheres e judeus orando, homens e mulheres orando. A oração dos homens seria algo assim: obrigado, Deus, por eu não ser gentio, por eu não ser mulher. E a oração da mulher seria assim: obrigado, Deus, por eu ser quem a sua vontade decidiu. São orações diferentes. Jesus aboliu isso. A comunidade dele não pode chegar a Deus com esse tipo de oração, esse tipo de discurso. Muito bem. Algumas coisas interessantes sobre o movimento cristão do primeiro século. Primeiro, a gente tem uma grande ênfase na liderança feminina. Lá nos testemunhos dos evangelhos, a gente tem as primeiras testemunhas mulheres da ressurreição de Cristo. Agora, isso é curioso, porque o termo apóstolo, e a gente tem 12 apóstolos escolhidos e todos homens. Mas é curioso pensar que o termo apóstolo significa aquele que presenciou e testemunhou a ressurreição de Cristo. Pois bem, as mulheres foram os apóstolos dos apóstolos.
Porque naquele momento os apóstolos sumiram, mas elas estavam lá na ressurreição. E elas que levaram essa primeira mensagem, esse primeiro testemunho da ressurreição. Mas uma outra coisa, e também não é estranho notar que se a gente for em capítulo 16 de Romanos, Paulo lista um monte de lideranças femininas. Inclusive algumas mulheres, uma mulher que ele trata como um termo apóstolo. Agora outra coisa curiosa é que, assim como era naquela época, hoje lá no Oriente Médio a gente tem uma característica interessante da cultura deles. Naquela época, a gente vai lembrar, por exemplo, na ressurreição. Na ressurreição as mulheres estavam lá chorando Cristo, não é? E elas podiam circular em momentos de violência, assim, em momentos de punição de crime ou em momentos de confronto, elas podiam circular tranquilamente. Elas não eram alvo de confronto algum. Até hoje, lá no Oriente, quando existem essas guerras civis entre eles lá, as mulheres circulam na rua com tranquilidade, mulheres de grupos opostos, elas não são alvo da violência. Aí você pensa, uau, que bacana, mas não, é porque elas não têm a menor importância. Então não faz diferença você atingir uma mulher do inimigo, o que importa é atingir o inimigo. Agora a gente tem uma grande diferença com o movimento cristão, porque as mulheres foram mortas juntos com os homens. Quando elas estavam sendo perseguidas em Roma, elas estavam morrendo junto com os homens. E isso é curioso. Existe um autor que diz o seguinte, olha, é impossível essas mulheres estarem sendo mortas se elas não tivessem um cargo de liderança e influência forte na comunidade cristã. Elas só estavam sendo perseguidas porque elas eram extremamente importantes. Porque caso não fossem, elas não seriam, como não são hoje. Então é curioso como que as coisas são mudadas e transformadas com o cristianismo. As mulheres assumiram um lugar de relevância e importância como nunca antes. Mas aí a gente tem esse texto falando esse tipo de coisa. Novamente, eu me reporto ao autor que sugeriu essa hipótese primeira que eu citei a vocês para dizer o seguinte. Era muito comum, infelizmente, aqui a gente está falando de uma carta pastoral. A gente não está falando de uma carta com uma teologia de uma torre de marfim, mas a gente está falando com um teólogo pastor que está tentando levar uma comunidade de um lugar para outro. Agora, essa comunidade já está cheia de problemas. Então ele tem que tratar com a realidade da comunidade e não simplesmente fingir que não existe. Pois bem, aquela comunidade, provavelmente, ela assumia a mesma característica de muitas outras naquela época. O culto era feito em língua culta. O culto era feito em uma linguagem que não era acessível nem para escravos nem para mulheres. Agora, imagina você no culto e o pastor pregando e a pregação deles era muito longa, porque eles não tinham acesso a textos em casa, então o texto precisava ser explicado quase que por completo em uma só reunião. E aí você não está entendendo nada. Só alguns estão entendendo. Imagina o que vai acontecer daqui a um tempo, 10, 20, 30 minutos ele falando, vai iniciar uma conversa. Você vai conversar com a pessoa do seu lado, porque você não está entendendo nada. Ele está falando grego, igual aquele professor que fala, mas você não entende nada. Você começa a conversar, você perde a atenção. E aí aquilo atrapalha. E ele pede para você ficar em silêncio. Você fica, mas passa 10, 20 minutos e a conversa começa de novo. E o culto é novamente interrompido. Bem, provavelmente é disso que a gente está tratando aqui. Mulheres que não entendiam, mulheres que não sabiam o que estava sendo tratado. E Paulo insistiu, olha, vocês não podem conversar na hora do culto, vocês estão atrapalhando. Era a realidade daquela igreja. Veja bem, ele podia muito bem falar, olha, vocês precisam falar uma linguagem que elas vão entender, mas não funciona assim na igreja. A gente precisa fazer uma ponte e tirar essa comunidade da situação que ela está para uma situação ideal. Elas atrapalhavam e ele disse, olha, vocês precisam ficar em silêncio. Em casa, com seu marido, conversem sobre isso. Bom seria se a linguagem fosse acessível a todas, né? E Paulo lutou por isso. A teologia dele era um enfrentamento a qualquer tipo de coisa assim. Mas, infelizmente, as comunidades elas vão se desenvolvendo com seus erros e seus problemas e a gente precisa lidar com isso. Muito bem, mas Paulo não estava satisfeito com essa situação. E outra coisa,
Essa hipótese, essa construção histórica que eu fiz, ela se confirma ou ela tem maior respaldo pelo conteúdo do texto. Paulo estava pedindo ordem no culto. O texto inteiro é sobre isso. Ele estava falando sobre os dons de língua, os dons de profecia. Ele estava tentando acertar uma ordem. Então faz sentido pensar que a ordem estava sendo quebrada com esse falatório. Super compreensível, de pessoas que não estão entendendo nada que está acontecendo. Muito bem, mas Paulo não fica com isso não. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele vai atacar mais uma situação dessas e a gente tem um testemunho forte aqui. Também um texto super complicado, à primeira vista. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 ao 15, diz o seguinte: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva, dando à luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Um outro texto que, à primeira vista, é super complicado. Mas Paulo estava lidando com um problema aqui. Assim como nossa época hoje, a gente tem um turbilhão cultural e várias vozes, inclusive vozes que tentam diminuir ou desconstruir essa ideia de masculino e feminino. Na época também, essas coisas não são novas, elas se repetem, são variações, são por motivos diferentes, mas ideias, elas sempre se repetem. E existia um grupo epicurista, gnosticista, que acreditava mesmo que essa ideia de gênero e homem e mulher, ela não faz sentido no mundo espiritual. Isso é só uma condição carnal da natureza, mas que não faz sentido. E a gente precisava libertar dessa ideia. E tentar fazer de tudo, tentar que os nossos relacionamentos visassem aquilo que é espiritual e não o que é carnal. Portanto, homem e mulher não faz sentido falar sobre isso. É só prisões anatômicas, obviamente diferentes, mas só são prisões. O espírito não. O espírito convive bem, de maneira diferente. E aí a gente tem até um poema de um poeta nosso conhecido, Manuel Bandeira, e ele diz: olha, as almas elas não se entendem, mas o corpo sim. Já ouviram esse poema? Os corpos se entendem, deixem eles se envolverem, porque as almas não se entendem. Pois é, eles faziam a inversão. Os corpos não se entendem, as almas sim. Os corpos são objetivamente maus. A matéria é terrível, ela é má. E Paulo estava enfrentando esse tipo de coisa, e ele dizia o seguinte: olha, na humanidade construída por Cristo, na nova criação, no novo homem, na nova mulher, esse tipo de ideia não faz sentido. A anatomia, o corpo, é uma dádiva da criação e será ressurreto, como foi entregue uma vez. Ele não será ressurreto de uma maneira diferente, ele será a dádiva restaurada e reconquistada, entregue de novo. Você ganhou uma dádiva na criação, você terá-la de novo na sua glorificação. O mesmo corpo, só que bem diferente. Então a gente tem essa ideia, e Paulo queria que isso ficasse claro, porque isso tem uma implicância na missão do cristão. Isso tem uma implicação na ação, na maneira de viver, na maneira de se relacionar. E isso precisa ficar claro, e Paulo precisava colocar isso como evidência. Agora, nessa questão e nesses textos que eu li, talvez o versículo-chave desses versículos é que a mulher deve aprender. Eu não sei se você lembra de uma história famosa em Lucas 10 sobre Marta e Maria. A gente tem uma irmã toda atarefada e fazendo muita coisa, e a gente tem a outra irmã observando Jesus e aprendendo com ele. Olha, esse é um texto profundo, de caráter histórico interessantíssimo. Porque Marta, no primeiro momento, a gente pode pensar, bem, ela está
só chateada com Maria porque ela está ali não ajudando, não cooperando, só escutando o que Jesus tinha para dizer sentado. Mas não. Nas casas daquele tempo, a sala não era lugar para mulher. Era lugar para os homens. E eu digo mais, sentar aos pés de alguém para aprender é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Para a gente não, para a gente parece só uma maneira de ficar à vontade, tranquilo. Mas para eles não, sentar ao pé de alguém é se formar, se transformar naquilo que aquela pessoa é. Por isso a gente sabe que em Atos tem algum texto que diz que eles aprendiam aos pés de Gamaliel. Eles estavam se transformando mestres, porque Gamaliel era mestre. Então, ficar aos pés dele é se transformar em um mestre, de tal maneira que você começa a atuar na sociedade como ele. Você vira um mestre. E aí você começa a ensinar para as pessoas. Agora, olha que curioso. Quem está sendo formado uma mestre? Uma mulher. Ela está ali, no lugar que não deveria estar, e recebendo uma formação que não deveria receber. Mas Jesus fala que ela que está certa. Ele diz, olha, ela escolheu a melhor parte. Ela será transformada em uma mestre. Ela será uma pessoa que comunicará a verdade divina. Eu irei constituir ela assim. E ela está nesse lugar porque essas coisas de aqui não pode fulano e aqui não existem na igreja de Deus. Não existem. Portanto, ela está aqui. E Paulo está evocando essa mesma ideia, dizendo, olha, as mulheres devem aprender. E agora é curioso, porque isso aqui, a gente pode entender que naquela igreja, e a gente está falando de Éfeso, primeiro Timóteo era o pastor de Éfeso. E essa cidade, ela tinha um culto bem característico. Diferente dos judeus, essa cidade tinha um culto que tinha um grande evidência à figura feminina. Era o culto a Artemis, e as sacerdotisas eram todas mulheres. Não tinham homens, e elas que comandavam, inclusive elas que diziam o que deveria ser feito, a vida moral, a vida do culto, como adorar aos deuses, as práticas que deveriam ser feitas, eram elas que ensinavam isso. E é curioso que as mulheres cristãs estavam aprendendo. Por algum motivo, essa igreja, as mulheres tinham acesso ao ensino. E Paulo confirmou, olha, elas precisam continuar aprendendo. Só que, veja bem, a gente está falando de uma cultura que já está acostumada com sacerdotisas. E aí, de repente, elas começam a querer assumir isso lá na igreja também. Aquelas que estão aprendendo começam a querer falar, começam a querer ensinar, começam a querer... Mas ele diz, olha, não. Vocês estão confundindo. A igreja de Cristo, ela não tem a ver com Artemis. E o povo precisa saber disso. Assim como o povo judeu precisava saber que a igreja de Cristo não tem a ver com aqueles preconceitos judaicos, a igreja de Cristo não tem a ver com Artemis. Não existe um domínio, nem mesmo feminino. Então isso não pode acontecer. Então ele diz, olha, não vai exercer autoridade sobre o homem. Aí você fala, poxa, mas o homem pode? Não, o que ele está querendo dizer é que elas queriam exercer. É tão comum na minha cidade, e você está querendo mudar essa ideia? A gente está super acostumado a comandar eles, a mandar sobre eles, a dizer o que eles têm ou não têm que fazer. E Paulo diz, não, mas eu estou falando da igreja de Cristo, eu não estou falando de Éfeso e sua Artemis. As coisas são diferentes aqui. E esse argumento, ele se confirma nesse versículo 13, quando fala, olha, Adão foi criado primeiro e Eva depois. E aí o que acontece? Adão não foi enganado. Agora ele foi criado primeiro e não foi enganado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, Adão sabia das coisas, mas Eva foi enganada. Se a gente lê em Levítico, os pecados que são cometidos por engano, a pessoa não sabia e foi enganada por alguém, eles são bem mais leves do que os pecados cometidos por aquele que sabia e mesmo assim fez. Adão sabia e fez, Eva foi enganada. Então ele diz, olha, veja bem, as mulheres precisam aprender. Elas precisam aprender. Porque elas foram enganadas, a mulher foi enganada. E ela precisa ter o conhecimento. Vocês não, vocês sabem de tudo, mantêm a consciência de tudo e continuam fazendo coisas erradas. Veja bem, isso é muito complicado.
Em Levítico mesmo diz, olha, a pior pena é para esse tipo de pessoa que sabe muito bem, que conhece muito bem e insiste em assumir comportamentos de pessoas que assumiriam se fossem enganadas. Está errado. Então, por conta disso, ela precisa aprender. Então, deixem. Eu sei, vocês sofrem um problema. Vocês estão tentando lidar com a cultura de Artemis, mas isso não é um impeditivo para que elas tenham acesso ao que eles precisam aprender sobre Cristo. Então elas vão aprender. É o que Paulo está dizendo. E ele ainda fala que ela foi salva dando à luz a filhos. E desde que permanece domínio próprio na fé e no amor e na santificação. É curioso que agora Paulo exalta a figura masculina feminina de uma maneira surpreendente. Ele diz, olha, a mulher foi salva dando à luz a filhos. E na verdade isso faz sentido. Se a gente olha a Maria, ela não só foi salva, como ela salvou o mundo inteiro dando à luz a um filho. Então ele exalta características femininas, ele exalta missões femininas para dizer, é mais do que suficiente para vocês entenderem que as mulheres precisam e devem aprender. Não importa se as atitudes delas estão sendo diferentes das atitudes que a igreja tem. Mas isso não vai impedir delas terem acesso ao conhecimento de Cristo e crescerem em sabedoria diante do Senhor. Então a gente tem esses textos. Todos eles com um problema bem provinciano nosso, um problema de casa, que a gente tem uma dificuldade danada de lidar com eles. Mas esses textos falam de uma verdade só. Paulo queria que essa igreja, que essa comunidade vivesse de uma maneira que exaltasse o masculino e o feminino. E ele diz que para que isso acontecesse, precisava acontecer no contexto da adoração. Era através da adoração que a gente saberia o que significa ser homem, e é através da adoração que a gente saberia o que significa ser mulher. Isso é curioso, porque a vida cristã e os autores, eles sempre colocam o seguinte, olha, existem coisas sobre Deus que precisam ser adoradas, não entendidas. Existem coisas sobre nós que precisam ser adoradas. A adoração a Deus que vai transformar quem nós somos. Então tem coisas que não tem muito o que conversar, a gente não entende ou a gente não tem condição de transformar a condição humana apenas pelo conhecimento claro das coisas, mas a gente tem plena condição de ser transformado em nossa condição pela adoração. À medida que nós adoramos, como Paulo colocou, com ordem, com ensino, sem domínio, sem um dominar o outro, sem um controlar o outro. Ele colocou a ordem, ele limpou a casa para que sobrasse uma coisa, adoração, homens e mulheres adorando junto. E isso é super importante, porque isso molda quem nós somos. É curioso que Paulo diz nos seus livros, e constantemente tem referências a isso, ele diz o seguinte, olha, nós somos, na nossa adoração, nós somos transformados de em pouco, e um dia nós seremos como Cristo Jesus. Vamos lá em Romanos 8, quem está acompanhando com a Bíblia, e Paulo fala sobre o contexto da adoração e sobre a condição humana aqui nesse texto. Então, a partir do versículo 18, capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, veja, não é sobre uma glória que será revelada para nós, mas em nós. Um conceito interessante que a gente precisa ter em mente, quando a gente diz que é povo de Deus, quando a gente diz que é igreja, quando a gente diz que nós somos homens e mulheres que fomos transformados e vivemos uma nova realidade e ansiamos uma nova criação, isso não é uma coisa que nos dá apenas um estatuto, mas é uma coisa que nos dá prioritariamente uma missão. O que Paulo diz é que as coisas vão acontecer a partir da igreja e por ela, porque foi assim que ele decidiu, foi assim que Cristo decidiu. Então as coisas serão feitas e transformadas através de homens e mulheres. Não tem saída, não será apenas um presente divino em algum momento. Mas a condição de ser povo de Deus não é apenas uma afirmação sobre nós, é uma responsabilidade que nós temos.
Cabe a esse povo a cura do mundo, cabe a esse povo a transformação das questões e a lida de maneira do crucificado, como ele agiria. Então a nós cabe essa missão. Então falar que é povo de Deus é falar que tem uma missão, não falar apenas um estatuto ou uma situação. E ele continua dizendo, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Isso é magnífico. É como se toda a criação esperasse. É como se os sistemas biológicos, é como se os animais, é como se as coisas inanimadas, é como se as coisas absurdas e como se as coisas maravilhosas, imensas, como se elas estivessem aguardando por algo. E elas estão aguardando por algo. E esse algo é o quê? Poderia ser uma coisa que só tem relação com Deus, porque ficaria mais fácil. Ele é surpreendente. Ele sempre vai encantar a criação dele. Mas não. A criação está aguardando uma revelação da glória, só que em nós. Ela espera aquilo que Jesus está fazendo com a gente. Ela espera aquilo que o Espírito Santo está transformando em nosso meio. E Paulo sabia disso. Paulo insistia nisso. O mundo inteiro espera por vocês, revelados, transformados à imagem de Cristo. Porque quando esse dia chegar, a criação não vai nem acreditar. Os anjos vão se surpreender. Todas as coisas, porque vocês viraram uma obra de arte. Cheio de cicatrizes que se transformaram em veios de ouro. Cheios de experiências que se transformaram em sabedorias gloriosas. Vocês se transformaram em algo tão belo, tão verdadeiro, tão magnífico, que só pode ser a obra de Cristo. E por isso a gente tem uma missão. A nossa missão é adorar a Cristo e ser transformado por Ele, em povo dele, homens e mulheres verdadeiros, genuinamente humanos, e então a gente atuar no mundo. Agora, isso só acontece através da adoração. A gente não vai conseguir ser transformado se nós não adorarmos a Deus. Existe um texto judaico que chama Ben Siri, que é um livro de sabedoria como os Salmos e Provérbios. E ele sintetiza a ideia que está por toda a Bíblia. Ele diz o seguinte, olha, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Os infiéis, ou aqueles que não creem no Deus de Israel, no contexto do texto, eles se transformam naquilo que eles adoram. Isso parece muito com Romanos capítulo 1. Mas nós que adoramos ao Deus vivo, nós nos tornamos como Ele. Agora veja que isso é uma mensagem extremamente pesada. É um peso, que alguns autores até chamam de peso da glória. Porque é muito forte você ter um ser humano maculado, infestado do pecado, ele ser transformado como Cristo e atuar como Cristo e a criação inteira se surpreender com isso. Mas, pois é exatamente essa a proposta de Deus. Agora, o que Paulo lutava era o seguinte, olha, nós precisamos de homens e mulheres. Nós precisamos dessa diversidade. A imagem de Cristo será manifesta em homens e mulheres, não em um ser humano, mas em gênero, em mulheres com suas características, com suas diferenças, com suas maravilhas, e em homens também. E essa diversidade, muito demarcada, muito delimitada, existem diferenças óbvias. Essa diversidade incrível vai testemunhar da maneira como Deus é, da maneira como Ele é três pessoas em um, da maneira como Ele atua de multiforme graça no mundo. Vai testemunhar. Então nós precisamos lutar para que vocês não assumam um papel que não é feminino e que vocês não assumam um papel que não é masculino. E é o que ele fez nesses textos. O tempo inteiro. Olha, vamos consertar essa ideia, vamos melhorar isso aí. A gente precisa de uma adoração adequada. E uma adoração adequada é homem e mulher adorando ao Senhor. Homem e mulher adorando a Cristo. Porque a missão precisa de homens, genuinamente homens, e mulheres, genuinamente mulheres. É óbvio que essas duas precisariam de pelo menos mais duas mensagens para a gente tratar do que a Bíblia diz o que é ser homem e o que é ser mulher. Mas de cara a gente já sabe que a adoração molda quem somos. E Paulo lutou como um pastor desesperado. Ele precisava disso. Ele precisava deixar bem claro, nós precisamos de mulheres de verdade, nós precisamos de homens de verdade. Eles só serão homens e mulheres de verdade se adorarem a Deus. Isso é uma lei
Isso é uma constituição da alma. Isso é assim que acontece, não existe outra forma. Não é pelo conhecimento que a gente fica como Cristo. Não é através de virtudes que nós nos transformamos como Cristo. É através da obra de graça dele. E a obra de graça dele acontece através da adoração, dos meios da graça, os meios que nós temos acesso. Enquanto adoramos a ele, ele transforma quem somos. Enquanto eu, um homem, adoro a ele, ele me transforma num homem de verdade. Enquanto uma mulher adora a ele, ela se transforma numa mulher de verdade. E nós não precisamos, nós não podemos misturar, nós não podemos diluir, nós não podemos acabar com essa riqueza da dádiva divina. Não é uma história, não é uma constituição histórica. É algo que foi criado, antes de tudo, pensado, elaborado na eternidade, visualizado por Deus, criado por Deus, instituído por Deus, comprado por Deus e redimido por Deus. Um dia, nós veremos homens e mulheres de verdade, como Cristo. E nós ficaremos surpresos, porque serão lindos, maravilhosos, de uma glória imensa. Mas enquanto ainda não somos essa revelação que a criação espera, nós ainda temos uma responsabilidade com ela. E nós precisamos nos voltar para a criação e agir como homens de verdade e como mulheres de verdade. Isso só acontece a partir da adoração ao Deus verdadeiro e a Cristo Jesus. Então o Espírito Santo que nos ajude a conduzir a nossa vida diante dele, não negligenciando a adoração, que é o pilar central. Não se fica como Cristo, não se transforma a imagem de Cristo sem adorá-lo. E a partir daí a gente volte para a criação, para o próximo, como uma mulher de verdade. Como tudo que uma mulher de verdade pode e deve atuar. E como um homem de verdade. Não um violento, abusivo, controlador, que machuca, que fere, mas alguém que é como a autoridade bíblica, o cabeça da mulher. E esse termo, essa autoridade bíblica é entendida não como uma soberania que determina o que as coisas vão ser feitas, o que vai ser, o que não, mas como a fonte. A cabeça é a fonte, que dá condição para que a mulher floresça, que atua, que pega no pesado, que faz aquilo que precisa ser feito para que ela possa florescer em segurança, em cuidado, em amor. E assim a gente tem essas duas realidades. Precisamos voltar para a missão, mas com uma clareza muito evidente. Olha, eu sou homem. Existe uma coisa relacionada a homem na missão de Cristo. Existe um papel dos homens que eles precisam assumir com responsabilidade e fazer. Existe um papel das mulheres que elas precisam assumir também e atuar. Porque não tem como a gente fazer o papel do outro. E se o papel do outro não ser feito, simplesmente não acontecerá. Então existe uma missão imensa, um fardo imenso em ser essa igreja transformada. Mas é a nossa única alternativa. Ser igreja é fazer e viver essa missão. Então eu encerro dizendo isso. Olha, Paulo foi extremamente pastoral aqui. Ele tinha uma preocupação muito grande. Ele queria que aquele povo não perdesse a característica principal de um cristão. Alguém que ama e com as suas entranhas vive diante do seu Senhor. Se ele lutou tanto por isso, que a gente não perca de vista, agora a gente está entrando para as férias, a necessidade de adorar a Deus de verdade, de uma relação com Ele verdadeira, pura e realmente significativa, de amor, de paixão, de coração aberto, porque é nessa relação que a gente vai ser transformado. Freud, que lidou com algumas coisas sobre o relacionamento de homem e mulher, ele dizia, olha, a felicidade ela é impossível de ser conquistada porque ela é uma satisfação de um desejo erótico que é impossível de ser conquistado também. Mas olha, na verdade, ele talvez foi para um beco sem saída e disse que a felicidade não existe. Ele talvez deveria voltar e procurar outro caminho, porque ela não está relacionada com isso, mas ela está relacionada com a adoração. Não é ser humano de verdade, não se pode ser plenamente homem, plenamente mulher, se não adora o Criador e o Redentor. Então que a gente tem isso em mente. Foi ótimo esse semestre, mas as férias estão aí para a gente descansar e principalmente a tentar aprender, melhorar
a nossa comunhão e viver intensamente com Deus. Porque é só nessa maneira, no quarto fechado, ou no momento litúrgico, ou a sós, ou agradecendo, ou convivendo com o outro, mas adorando, é só adorando que a gente vira um ser humano de verdade. Não é conhecendo, não é criticando, não é construindo uma vida de virtudes, mas é adorando, porque é Ele que faz o que nós precisamos ser.